Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque expôs a sua vida, e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste, e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi, sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi, e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como antes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi, e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem, e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E, mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul tornou a mandar mensageiros que fossem a Davi, dizendo: Trazei-mo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste, e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel, em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel que presidia, sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E, avisado disto Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e, perguntando, disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e profetizou diante de Samuel, e esteve-no por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: Está também Saul entre os profetas?